E aí chegou a parte que foi uma grande surpresa. A gente já sabia que ia ter o halving, a gente já sabia que ia ter possivelmente queda de juros, a gente já sabia que ia ter aprovação dos ETFs. 2024 já era uma tempestade perfeita. E aí surgiu a surpresa que foi a política americana. Eu acho que em junho, julho, ninguém esperaria que o Bitcoin se tornaria um tema relevante numa eleição relevante esse próximo ano. A gente sabia que o Bitcoin era relevante do ponto de vista geopolítico, mas a gente achava que seria daqui a um ciclo, que está daqui a 2 ciclos, e que depois de El Salvador, bom, vai vir o Equador, vai vir a Argentina, vai vir a Nigéria, vai vir, sei lá, talvez Singapura, que é mais ou menos um El Salvador, paísinho pequeno, assim, que tem um dono. Não que o Trump ia ver como vantagem estratégica numa campanha citar o Bitcoin como uma alavanca para conquistar o voto dos jovens. Só que ele fez isso. E ele fez isso e conseguiu um sucesso estrondoso. Assim, quando eu digo estrondoso, você consegue separar o eleitorado, quem votou em quem, de várias maneiras demográficas diferentes. Você consegue ver como os negros votaram, como os brancos votaram, como os jovens votaram, como os velhos votaram, como as mulheres votaram. Você consegue separar em várias classes. Uma classe que o pessoal separou e fez análise foi os eleitores cripto. Eleitores não cripto viram um empate técnico entre a Kamala e o Trump. Eles estavam realmente equiparados. Eleitores cripto, ou seja, essas 50 e poucas milhões de pessoas que nos Estados Unidos têm alguma exposição ao ecossistema cripto, o Trump ganhou com 13% dos votos, o que é muito, assim, se você considerar que quem é demografia cripto original é um jovem que provavelmente é muito mais curioso, é muito mais liberal de ideias e princípios do que um conservador, não é? Ou que uma pessoa mais velha. Essa pessoa tende a votar nos democratas. Então, os democratas meio que escolheram alienar essa base à toa. Eles não tinham nada a ganhar e muito a perder alienando essa base, atacando essa indústria, e foi o que eles fizeram. Mas, assim, isso significou o quê também, esse ataque dos democratas à indústria cripto nos últimos 4 anos? Significou que o preço do Bitcoin estava muito achatado. A gente estava sofrendo uma guerra regulatória que estava muito nas entrelinhas, muito na sombra do sistema, que muitas pessoas não percebiam. Mas hoje em dia está saindo documentos que comprovam que de fato foi real essa tal operação Choke Point 2.0 e que o sistema americano, os políticos americanos, a Federação dos Bancos Americanos fazia e recebia ligações do tipo: ó, a gente não pode te proibir de aceitar negócios de empresas que trabalham com cripto, a gente não pode fazer isso. Mas, caso você comece a trabalhar com eles, a gente pode pedir para você se justificar respondendo 90 perguntas até segunda-feira e a gente pode querer investigar tintim por tintim todas as outras suas atuações. Ou seja, uma chantagem. Tanto é que a vitória do Trump, se a gente reparar em novembro, é, teve uma reprecificação total em todo o ecossistema, que saiu dos 60 e poucos mil até os 90 mil dólares, num espaço de quê? Uma semana? 2 semanas? Isso, na minha leitura, esse movimento não tem nada a ver com reserva estratégica, ele não tem nada a ver com quase nada. Para mim, ele é basicamente uma reprecificação do risco e da clareza regulatória que vai existir no ecossistema cripto e Bitcoin como um todo. É um capital que estava realmente represado, podendo, enfim, voltar. Tipo, a gente viu isso acontecendo nas empresas do Musk também. Por quê? Porque o Musk estava sendo perseguido por esse governo democrata. E aí tem uma pesquisa da Bitwise que eu acho que é muito interessante, que mostrava que nos últimos 6 anos, gestores, alocadores de capital, etc., justificavam como incerteza regulatória o principal motivo para eles ou não começarem a investir ou não ampliarem sua exposição ao ecossistema. Em outras palavras, esse risco foi totalmente mitigado agora, vai ser totalmente mitigado. Por quê? Porque não é só que o Trump ganhou. Tipo, a gente nos últimos 4 anos, a gente estava nadando contra a correnteza. Se o Trump ganhasse somente, a gente teria um papagaio falando um pouco, incentivando, mas sem muito poder de atuação concreta. O que aconteceu foi muito mais bullish que isso, foi que o Trump ganhou no voto popular e o Trump ganhou, os republicanos ganharam a Câmara e o Senado. O que isso significa para quem não entende a política americana? Geralmente, o presidente talvez até tenha uma das casas, mas não tenha outra. Isso significa que ele está paralisado, que ele está lá falando, mas ele não tem a maioria, ele não consegue aprovar as legislações que ele gostaria.
o Trump vai conseguir. O Trump vai conseguir aprovar exatamente o que ele quiser e tanto os senadores quanto os deputados que foram eleitos foram a principal, sei lá, teve uma base muito grande de lobby pró-cripto. Então a gente está agora não só com o presidente mais cripto da história, como a Câmara e o Senado mais alinhados também. E todas as indicações do Trump para todos os cargos são extremamente bullish. Assim, se você voltasse no tempo para mim, me perguntasse há 6 meses atrás, pensa no melhor governo possível para o Bitcoin. Sendo bem sincero, a gente pensaria em nomes que a gente conhece, então a gente pensaria no Adam Beck, a gente pensaria no Nick Szabo, etc. Mas eu não sei dizer se a gente pensaria num governo tão bullish quanto esse. Sabe, a gente vê o Eric Trump indo para a conferência de Dubai falando que o Bitcoin vai a $1 milhão. A gente vê o Michael Saylor indo na residência dos Trumps lá em Mar-a-Lago para conversar com o Eric Trump sobre o Bitcoin. Daí a gente descobre que o Saylor conhece a família Trump há 20 anos. Daí a gente descobre que o Howard Lutnick, que é o CEO do Cantor Fitzgerald, que é uma empresa que quer oferecer empréstimos lastreados em Bitcoin, tem uma participação na Tether, vai estar atuante no governo. A gente descobre que o David Sachs ganhou a indicação de czar de cripto e AI. A gente ainda não sabe o que isso significa, mas a gente sabe que o David Sachs é investidor na Lightning Labs, na Bitwise e na Fold, sabe? É um cara que, beleza, ele investe em vários outros projetos cripto também. Mas, assim, não dá para falar que ele não entende, que ele não está extremamente alinhado com o ecossistema Bitcoin. A gente vê que o vice-presidente já declarou em 2022 que tinha pelo menos $250 mil em Bitcoin e Ethereum. E, sei lá, o Vivek Ramaswamy, que vai ser parceiro do Musk no Doge, é cofundador de uma empresa que está lançando um ETF de Bitcoin Bonds. O próprio Musk, que a gente não costuma associar muito ao Bitcoin, porque ele fala de Doge, não de Bitcoin, ele é CEO da Tesla, que tem mais de 8.800, sei lá quantos Bitcoins em balanço. E, assim, todo mundo que eu falei, fora o Trump em si, é um pessoal abaixo de 60 anos, vários abaixo de 55, 50 anos. Então, também, assim, não é só que o Trump representa os republicanos e aquela turma do Make America Great Again, os MAGA, os rednecks, sabe? Os pessoal das fake news que, ai meu Deus, acredita que a Terra é plana, etc. Não. Tipo, esse movimento que o Trump ganhou e liderou é um movimento que também pode ser lido como os tecnologistas, o pessoal jovem engajado que quer mudar o sistema e que acredita nisso e que vê o caminho e que vê o Bitcoin como ferramenta. E essa é a galera que está assumindo o poder. E aí, dito tudo isso, qual é a probabilidade de ter uma reserva estratégica? Bom, Michael Saylor está trocando ideia com os Trumps em Mar-a-Lago. Bom, a Cynthia Lumos fez aquela proposta há sei lá quantos meses atrás em Nashville e todo mundo parecia que isso era ficção científica. Hoje em dia ela parece totalmente concreta. A gente vê um movimento ganhando tração em estados quererem adotar o Bitcoin na sua reserva, porque lá os estados também têm suas próprias reservas. E aí a gente vê comentário do Putin falando que o Bitcoin é imparável. A gente vê o pessoal do Emirados Árabes Unidos falando que quer transformar o Emirados Árabes Unidos num grande hub de Bitcoin. Então, assim, por teoria dos jogos, talvez o Trump no dia 1 não anuncie que está comprando Bitcoin. Só o fato de dar na campanha para ele ganhar esses votos, ele ter sido obrigado a falar que ele quer fazer isso, se eu sou a China, se eu sou a Rússia, se eu sou qualquer país não alinhado, e mesmo se eu sou um país alinhado, mas que não quer ser vassalo o tempo inteiro, eu já estou observando isso. Então, assim, eu não sei quando vai sair a oficialização de que os Estados Unidos terá uma reserva estratégica, eu não sei qual será o tamanho oficial da reserva estratégica dos Estados Unidos, mas o que para mim é claro é que a gente já abriu a caixa de Pandora desse processo. Só o fato do Trump falar que ele pretendia fazer isso, e daí ele ganhar de lavada com Câmara e Senado alinhados, qualquer adversário político dele observou e está levando a sério o que ele está falando e vai se posicionar de acordo. Então, assim, sabe aquela expressão que o gênio já saiu da lâmpada? Tipo, a pasta de dente já saiu do tubo. Acho que não tem como colocar ela de volta, não. Então, não sei, tipo, para mim é aquela expressão, sabe? O gradual, então devagar, então de repente. O que
causaria uma inflexão para chegar a começar a ser o momento, então, de repente? E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos, comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blockchains.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil.